Vamos orar então. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome por esse dia, Senhor. Damos-te graças, ó Pai amado, pela bênção, o privilégio e a oportunidade desse momento em que nos reunimos, embora que distantes, mas com um só pensamento, um só desejo de ouvir a Tua palavra, de estarmos juntos, de estarmos nos vendo através desse instrumento que o Senhor tem nos concedido. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Pai, para a transmissão da Tua palavra, que a Tua palavra seja edificante, que ela possa encontrar guarida em nossos corações e que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre as nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estarão ouvindo essa pregação, ó Pai, que essa pregação realmente possa nos abençoar grandemente. Nos dá, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção. Abençoa todos, ó Pai. Nós assim te oramos, te agradecemos e pedimos a Tua direção, orientação, no nome que é sobre todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. João Ribeiro, a paz. Aloísio e Cíntia, a paz. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou estar lendo aqui no capítulo 12, se você tiver com a sua Bíblia aí, a Leia também, seja bem-vinda, Leia, que Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1 está escrito: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ela os meus olhos, e eu vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros e o seu ungido. E hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Eu havia preparado algumas mensagens para o dia de hoje e às vezes a gente muda um pouco a mensagem, Deus muda. De repente o Espírito Santo começa a colocar uma palavra diferente daquilo que a gente... Essa história aqui é uma história no final do ministério de Samuel, quando ele era profeta, ele era juiz e era sacerdote. Ele era um grande homem de Deus. E chegou um momento na vida do povo de Israel em que o povo pediu um rei. Eles disseram: nós queremos ser iguais às outras nações. Todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Esse período aqui foi o período transitório entre a teocracia e
a monarquia. Era Deus governando diretamente o povo, usando os seus profetas, falando ao povo de uma forma mais diferente, mas o povo é igual aos demais povos. Esse é um grande problema quando o povo de Deus quer ser igual aos outros povos. E eles começaram a clamar querendo um rei, e aí Samuel ficou bastante triste, chocado, e Deus disse para Samuel: olha, não fica triste, porque não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim, para que eu não reine entre eles. Faz a vontade do povo. E aí Samuel fez a vontade do povo, ele ungiu Saul rei, e agora, diante de toda aquela multidão, na presença de Deus, na presença do rei, o qual ele havia ungido, ele presta um relatório diante do povo. E nesse relatório, ele apresenta aqui essas questões. Ele fala: o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade, até o dia de hoje. Até o presente momento, até agora, vocês têm visto o meu procedimento. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus restituirei. A vida desse homem era uma folha de papel em branco. Nós sabemos que Samuel foi um grande homem de Deus. Existe um ditado antigo que nos dias de hoje, talvez ele não seja visto com bons olhos, mas por uma má compreensão do ditado, né? Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu tive uma professora de filosofia que ela dizia: por que não a mulher na frente dele? Eu acho que ela não entendia o sentido dessa expressão. Porque se o homem é grande é porque tem alguém maior por trás dele. Para mim, esse é o sentido dessa expressão. Samuel foi um grande homem de Deus, porque por trás desse grande homem havia uma grande mulher, uma mulher que vocês conhecem a história, chamada Ana, uma mulher que nasceu desprovida do privilégio de ser mãe, desprovida do privilégio de poder dar à luz, desprovida do privilégio de ter um útero produtivo, frutífero. E por conta dessa situação, ela era uma mulher frustrada, ela era uma mulher triste, ela era uma mulher atribulada, ela era uma mulher abatida, ela era uma mulher deprimida, ela era uma mulher que vivia numa luta constante com o seu íntimo, bem como assim numa luta constante com uma rival que ela tinha, Penina, que era uma segunda esposa de Eucana. E essa Penina, ela tinha um útero que dava mais do que o pé de carambola aqui de casa, que está sempre cheio de carambola. Enquanto que ela não conseguia gerar um filho, e ela se sentia muito frustrada. Ela
era uma mulher sofrida, porque além de todas essas coisas, ela, a Penina ridicularizava, porque naquela época e naquela cultura, uma mulher estéril era um opróbrio. A palavra opróbrio quer dizer vergonha. Era vergonhoso para uma mulher não conceber. Era vergonhoso para uma mulher não dar filhos ao seu marido. Era muito importante para a mulher ela poder dar filhos ao seu marido. E quando uma mulher não podia conceber, ela ficava frustrada devido a esse problema, que era um problema grave. Hoje em dia, e na cultura brasileira, é bem diferente do que naquela época. Mas essa mulher era, além de tudo, de toda essa situação decepcionante na sua vida, essa situação frustrante, essa situação de tristeza, depressiva, ela era uma mulher de oração, ela era uma mulher de Deus. E vocês conhecem a história, ela orava todos os dias pedindo a Deus um filho. A gente ora a Deus pedindo tanta coisa. Hoje em dia a maioria das mulheres, que me desculpem, não é aqui um julgamento, mas na nossa cultura hoje, a maioria não querem ter filhos. Quando tem é apenas um filho e tá muito bom, e depois de esperar bastante, né? Mas Ana, ela almejava abraçar um bebê. Hoje, quando eu pensava nessa palavra, eu estava escovando os meus dentes, eu estava pensando na Geise, que tem um neném novinho agora. Você olhar as mãozinhas do bebê, você olhar os pezinhos, os dedinhos, uma coisa tão perfeita, tão bem feita, é uma coisa maravilhosa. Eu e minha mulher tivemos 3 filhos, eu confesso que não fosse a condição, a gente teria tido uma porção, porque é maravilhoso. E eu fiquei pensando, uma mãe pega o seu bebê e ela olha para ele, aquelas mãozinhas tão pequenininhas, o que aquela mão vai fazer no futuro? Por onde aqueles pés caminharão no futuro? Aqueles ouvidos, o que aqueles ouvidos vão dar atenção? Os seus olhinhos, aqueles olhinhos, para que direção eles estarão olhando? Aquela boca, o que ela estará falando? Então eu fico pensando que uma mãe olha para um bebê tão pequenininho, tão novinho, uma coisa maravilhosa. Quando ela começa a dar os seus sorrisos, quando ela começa a fazer suas gracinhas, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente fica pensando no futuro dessa criança. O que aquelas mãos, elas poderão fazer coisas boas e coisas ruins. Aqueles pés poderão caminhar por bons caminhos ruins. Aqueles ouvidos poderão se prestar a ouvir coisas boas, mas também poderá se prestar a ouvir coisas ruins. Aqueles olhos poderão se projetar em coisas boas, importantes da vida, mas também poderá se prostrar, se fixar em coisas não tão boas nesse mundo. Qual é o futuro dessa criança? O que ela vai ser? Há muita coisa para se pensar acerca dos filhos que nós temos. E ela, em primeiro lugar, ela foi por etapa. Em primeiro lugar, era ter um filho.
Esse era o seu maior sonho, esse era o seu maior desejo. Às vezes a gente deseja tanta coisa, não vou dizer que não há problema nenhum a gente ter desejo, desejar um bom salário, um bom emprego, uma boa casa e tal, coisas desse tipo. Mas essa mulher, ela sonhava, ela desejava ter um filho, ela abraçar um filho, mas ela não tinha filhos. E ela orava, ela clamava, e um dia ela vai até ao templo. O templo é uma coisa muito importante. Nós sabemos que nós podemos falar com Deus em qualquer lugar, mas a gente vai ver na palavra de Deus pessoas que viviam situações difíceis e quando atravessavam problemas muito difíceis, aonde elas iam buscar a resposta era no templo. E para lá elas se dirigiam, para lá elas iam e tinham alegria nisso. Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Uma vez lá no hospital que eu trabalhei, um colega que não era crente, ele falou para mim assim: eu acho interessante, domingo eu fico no portão da minha casa e eu vejo as famílias passando com a Bíblia na mão, o marido, a mulher, os filhos, eu acho aquilo tão legal. Maravilhoso, porque a família se dirigindo para a casa de Deus chamou a atenção desse meu amigo. Ele vendo a família unida indo para a casa de Deus, como isso é maravilhoso. E a gente vai ver várias pessoas que enfrentando problemas, elas se dirigiam à casa de Deus, e Ana vai até a casa de Deus e lá ela dobra o seu joelho. A sua angústia era tão grande que ela orava, ela chorava, ela clamava diante de Deus. E o sacerdote ali, observando aquela irmã orando, ele achou que ela estivesse alcoolizada e até repreendeu-a por isso. E ela disse: não, meu senhor, não tenhas a tua serva como filha de Belial, porque na angústia, na minha aflição é que eu tenho clamado diante de Deus. Aquela mulher chorava. E aí o sacerdote ali falou para ela: vai-te em paz e Deus conceda aquilo que você pediu para ele. Ela orou ao Senhor e ela pediu um filho. Ela disse: o Senhor me dê um filho varão. E ela fez questão de dizer que o sexo do filho, que fosse um filho varão, não desfazendo aqui a questão das meninas. É que no Oriente, até os dias de hoje, nos países orientais, há uma valorização muito grande quando nasce um bebê e é um menino. E ela pediu: se me der um filho varão, eu o devolverei por todos os dias da sua vida. E Deus concebeu, Ana foi para casa. Quando ela saiu daquela oração, a palavra de Deus diz que o seu semblante não era mais triste. Ela deixou a sua tristeza lá no altar, ela deixou a sua tristeza perante o Senhor, ela deixou a sua tristeza diante de Deus, ela deixou as suas lágrimas marcadas lá naquele chão. E quando ela saiu, é tão importante quando a gente se coloca diante de Deus, angustiado, chorando, clamando, e a gente levanta dali já com um semblante diferente. E a palavra diz que ela saiu dali e foi para sua casa, e o seu semblante já não era mais triste, porque o Espírito de Deus ouviu a sua oração, o Espírito de Deus ouviu o seu clamor. E foram para casa. Chegando lá, ela e seu marido tiveram um relacionamento e ela concebeu. E depois que ela desmamou a criança, ela o levou para o templo. E lá ela apresentou essa criança ao sacerdote Eli. E ela disse: por essa criança orava eu. Ela orava por uma criança que ela ainda não tinha. Ela orava por uma criança que ela desejava. E ela pedia
a Deus por essa criança. E ela fez um voto diante do Senhor, que ela o devolveria ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus atendeu a sua oração. E ela levou a criança. Ela deixou a criança no templo. E ela ia lá constantemente. Ela não o abandonou. Ela não largou ele lá no templo e simplesmente foi embora, mas ela ia lá constantemente, fazia roupas para o bebê, ela levava roupas e certamente que ela orava pela vida daquele filho, constantemente. Essa criança, com pouco tempo, ouviu a voz de Deus. A palavra diz que num tempo em que a palavra de Deus era rara, o próprio sacerdote Eli já não ouvia mais a voz de Deus, não porque ele estivesse velho, não porque ele já estivesse com a audição comprometida, mas porque a sua vida não condizia com a missão a qual ele exercia, e por essa razão Deus não falava mais com ele. Deus falou com o menino e não falou com ele. Deus falou com o menino e não falou com os filhos dele. Essa criança desde cedo aprendeu a ouvir a voz de Deus. Deus confiou uma mensagem a essa criança, a um menino. Uma mensagem que ele não confiou nem a Ofni e Finéias, filhos de Eli, e nem mesmo ao próprio Eli. E esse menino, ele foi crescendo, ele se tornou um homem de Deus, um homem de palavra, um homem importante, um homem que realmente marcou a história do povo de Deus nesse período transitório entre teocracia e a monarquia. Então, ele foi um grande homem de Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua mãe, ela orava dia e noite pela vida daquela criança, pela vida daquele filho. E Deus abençoou de tal maneira Ana, que ela, depois dessa atitude dela de devolver ao Senhor o filho, Deus deu a ela outros filhos, mas ela continuava orando, ela continuava se dedicando ao seu filho Samuel. E esse homem veio a ser um grande homem de Deus. Ele julgava o povo, ele era juiz, ele era profeta. Eu me lembro que, lendo a palavra de Deus, antes de Saul ser ungido, Saul sai com seu moço procurando as jumentas de seu pai. E procurando aqui e ali, nada de achar. E aí Saul disse para o seu moço: olha, vamos voltar para que não seja o caso do meu pai, pare de se preocupar com as ovelhas, com as jumentas e se preocupe comigo. Aí esse moço falou para Saul: nesta cidade há um homem de Deus, ele é muito estimado, tudo o que ele diz acontece, vamos a ele e certamente ele nos fará saber o caminho. Ele se tornou a voz de Deus na cidade, ele se tornou um homem conhecido porque era um homem que sabia ensinar o caminho. Ele era um homem que tinha os ouvidos atentos à voz de Deus. Ele era um homem que servia a Deus com inteireza de coração. Ele era um homem bem visto e bem quisto na cidade, por causa da sua mãe, por causa dessa grande mulher. Muitas vezes, nem sempre os grandes estão em evidência. Às vezes nós vemos uma pessoa em evidência
mas por trás dessa pessoa tem alguém que é justamente a razão da grandeza dessa pessoa. E com todos os títulos e todas as funções de Samuel, esse homem nunca se tornou um homem orgulhoso. Infelizmente, nós temos que admitir que a gente vê por aí hoje muitos pastores orgulhosos. Eles parecem que são, sei lá o quê. Ser pastor não é fácil. Ser pastor é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil. Ser pastor é uma coisa muito complicada, muito difícil. Não é fácil ser pastor. Mas tem pessoas que, infelizmente, temos hoje homens de Deus que chegam a viver de nariz empinado, como se eles fossem, sei lá o quê. Samuel era um homem simples. Samuel era um homem humilde. Samuel era um homem que tinha a palavra de Deus. Nesta cidade é um homem de Deus. Ele é muito estimado. Tudo que ele diz acontece. Vamos até ele e certamente ele nos fará saber o caminho. Olha, isso é tremendo. Todos nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ser vistos assim. E ao ser vistos assim, nós temos que tomar o cuidado para não permitir que o orgulho, que a vaidade suba a nossa cabeça, porque não há vaidade nisso. Não há como a gente se tornar orgulhoso, porque Jesus disse, o homem não tem coisa alguma se de cima não lhe for dado. Ele disse isso para Pilatos. Pilatos falou para ele, olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te condenar? Ele disse, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, nós precisamos entender que nós somos o que somos, porque Deus é quem nos dá a condição para ser o que somos. Portanto, não devemos nos orgulhar e achar que nós somos os melhores, que somos os mais importantes. Ele era um homem simples, Samuel. Era um homem de Deus. E aí, quando Saul vai lá procurar a jumenta, ele é ungido rei. Um homem que sai procurando uma jumenta encontra uma coroa. E é interessante que antes que Saul falasse alguma coisa a Samuel sobre as jumentas, porque Deus já tinha dito para ele que ia chegar naquele dia, naquele horário, naquele lugar um homem, era aquele para ele ungir o rei, e ele foi lá. Depois que ele ungiu, ele virou para Saul e disse assim, pode ir porque as jumentas do teu pai já foram achadas. Saul nem tinha falado nada acerca dessas jumentas. Então, ele era um homem que tinha uma conexão muito próxima com Deus, muito íntima com Deus, a ponto de Deus falar ao coração dele, a ponto de Deus revelar a ele os seus mistérios, a sua palavra, a sua vontade. Então, ele consagrou Saul, mas mesmo assim ele continuou orando por Saul, ajudando Saul, até que Saul foi um péssimo rei, foi um homem que pisou na bola muitas vezes, mas ele amava Saul. E outra coisa, ele não era um homem que guardou no seu coração, que guardasse no seu coração qualquer tipo de ressentimento. Às vezes a gente, por ser rejeitado, a gente cria uma amargura no coração, e aí eu também não vou fazer mais nada, eu também não vou me envolver com mais nada, não. Ele orava por Saul, ele orientava Saul, e ele procurava ajudar Saul. Mesmo nos erros de Saul, ele tentava orientar esse homem. Chegou um momento que Deus rejeita Saul.
E aí Deus falou com Samuel: por que você ainda você se preocupa tanto com ele? Eu já o rejeitei. Mas Deus sabia do amor, do sentimento que havia no coração de Samuel para com Saul. E Deus manda ele ungir um outro rei no lugar de Saul. E vocês conhecem a história, ele vai na casa de Jessé, e vocês conhecem aí, eu não preciso nem falar acerca disso. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Eu assisti um filme e eu tenho um livro, O Discurso do Rei, e principalmente no país de Gales, é um país onde, esses países onde existem a monarquia, quem abençoa, quem unge e quem coroa o rei é um sacerdote geralmente anglicano. E eu fico pensando que aquele que unge, aquele que consagra, está acima do ungido e do consagrado. Essa mãe teve o privilégio de que seu filho viesse a ser tão importante que foi capaz de ungir dois reis. Dois reis. Mas nem assim ele se tornou um cara pedante, um cara orgulhoso, um cara vaidoso, porque ele era um homem que temia profundamente a Deus. A história de Ana, ela desaparece do cenário desde o momento em que ela vai e leva Samuel para o templo, e o texto diz que de ano em ano ela levava aquela roupa sacerdotal, ela fazia, eu creio que com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, ela ia lá e levava, mas essa mãe, ela desaparece do cenário, mas eu fico vendo que por trás a gente não vê um texto dizendo que Ana morresse, que ela tivesse morrido, que ela tivesse sepultada, não vê nada disso. O seu nome desaparece, mas ele está evidenciado em todas as atitudes de Samuel, todo o testemunho de Samuel, toda a grandeza de Samuel. A gente vê em tudo isso o toque de uma mãe dedicada, uma mãe de oração, uma mãe que orava, que cuidava, uma mãe realmente que amava o seu filho de maneira tal a ponto de entregar o seu filho para servir ao nosso Deus. Essa mãe, certamente ela continuou até o fim da sua existência a orar pelo seu filho Samuel. Agora, no final da sua vida, ele chega a um momento de parar, há um momento na vida em que tudo para. E aí chega um momento em que ele agora vai sair de cena, e aí ele chega e reúne todo aquele povo, ele coloca também o rei ali, e aí Deus como testemunha, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade. Seu comportamento, sua maneira de agir. E ele diz: eis-me aqui agora, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, que era o rei que estava ali, de quem eu tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei. Ele era um homem honesto, ele não se vendia, ele não fazia maracutaias,
ele não trocava favores, ele era um homem de palavra, ele era um homem que não negociava a verdade, ele era um homem que não negociava com coisas erradas. Aquelas mãozinhas que a mãe olhou quando ele era pequenininho, aquelas mãozinhas serviram para se erguer aos céus para orar. Aquelas mãos serviram para julgar, não no sentido acusatório, mas no sentido de trazer à lume a verdade acerca de vidas e de situações complexas que muitas vezes fica na mão do juiz, como era o caso, ele era juiz. Aquelas mãos foram usadas para ungir 2 reis. E aquelas mãos foram usadas para abençoar muitas pessoas. Aqueles ouvidos se prestaram durante toda a sua vida a ouvir a voz de Deus. Os seus pés se prestaram durante toda a sua vida a caminhar no caminho do Senhor. Os seus olhos se prestaram durante toda a sua vida para estar atentos e fitos naquele que é Senhor de todas as coisas. A sua boca se prestou para pregar a palavra, para aconselhar, para ajudar, para fazer a obra de Deus. E aí eu fico pensando, quando ele pequenininho e sua mãe olhava aquelas mãozinhas, aqueles pezinhos, aqueles olhos, aqueles ouvidos. Se essa mãe, eu não sei quanto tempo ela viveu, depois a história, ela some na história, mas eu acredito que até a data do seu falecimento, o seu coração era um coração cheio de alegria pelo fato dela ter visto que essa criança realmente foi uma bênção. Ele foi um homem de Deus, um homem honrado, respeitado, desde a sua juventude até o fim do seu ministério. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Eu me lembro que quando eu fiz 60 anos, o pastor Paulo Leite pregou lá na igreja, naquela surpresa que fizeram. E ele pregou uma palavra dizendo: o importante não é começar bem. O importante é começar bem e caminhar bem. E o importante não é só começar bem e caminhar bem, mas o importante é começar bem, caminhar bem e acabar bem. Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, no final da sua existência. No momento em que a guilhotina estava para descer sobre o seu pescoço. Eu entendi bem aquela mensagem do Paulo Leite. Começar bem, caminhar bem e terminar bem. E Samuel foi um desses homens. Começou bem, caminhou bem e terminou a sua carreira bem. Mas olha, esse homem foi tudo isso e até muito mais que nós não falamos aqui, por causa de uma mãe que era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher fiel a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que lutou contra as impossibilidades, porque ela cria que Deus é o Deus dos impossíveis, porque hoje tem inseminação artificial, hoje tem uma série de métodos de se conceber quando a pessoa tem dificuldade. Naquela época não havia nada disso. E Deus fez um milagre, abençoou o ventre dela. E quando ela levou Samuel pequenininho para o templo,
Eli disse assim: olha, que Deus te conceda muitos filhos no lugar deste que você está trazendo para o Senhor. E Deus ouviu a voz de Eli, e ela realmente teve outros filhos e filhas. Hoje é Dia das Mães. Eu não tinha preparado nada para pregar nessa noite, alusivo a essa data. As mensagens que eu tenho ali preparada para hoje, pelo menos 2 sermões, não tinha nada a ver com o contexto de hoje. Mas aí, eu não tenho ouvido as lives desde terça-feira, porque eu estou sem internet. E aí eu estou usando aqui a do meu cunhado, eu não vou estar ocupando as pessoas. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que eu falo? E alguma coisa me falando para eu falar acerca de uma mensagem alusiva. E às vezes Deus deixa a gente assustado, porque eu examinei meus sermões e senti que não era aquilo. E quase em cima da hora, Ele nos surpreende. Eu estava no banheiro, acabei de tomar o meu café da tarde às 6 horas. Estou lá escovando meus dentinhos, lindos e maravilhosos. E aí, Ele trouxe ao meu coração, mas eu falei, Senhor, eu não escrevi nada, não preparei nada. Eu tenho o hábito de escrever minhas mensagens. Eu não escrevi nada. Mas é como se ele tivesse falado, deixa comigo. O meu cunhado ainda estava tentando ver se consertava a minha internet lá e nada. Enquanto eles estão preocupados com aquilo, eu estou preocupado com a palavra e tal. E Deus me deu essa mensagem, Ele falou, vai eu você com a tua boca. Essa é a palavra que eu trouxe para você, você que é mãe, você que gerou filhos, você que tem um ventre produtivo, você que já teve filho, dedique ele ao Senhor. Se você ainda não os tem, comece a orar. Desculpem, eu comecei a orar pelos meus filhos antes de me casar. E eu oro por eles até hoje. Já tenho netos, eu oro pela minha neta todo dia. E eu oro pelos meus filhos, já estão tudo grande, casados, não tem mais nenhum solteiro. Mas eu continuo orando por eles. Eu oro pelos meus genros e pela minha nora, minha neta. E eu vou continuar orando. Tem um texto na palavra que diz assim, aqui findaram as orações de Davi. Porque Davi havia morrido e lá no céu não se ora. Eu pretendo parar de orar quando eu morrer. Mas enquanto vivo for, eu estarei orando, enquanto Deus me der condições para isso. Ore pelo seu filho, pela sua filha. Vivemos um país tão difícil. Aqui, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei. O nosso país é um país muito bom, nós amamos o nosso país, mas olha, se vender e se deixar levar por favoritismo no país aqui é uma coisa, sei lá, não sei de onde veio isso. Que o povo brasileiro, de um modo geral, se vê uma notinha de 100, ele já muda tudo. Por uma posição ele vende até a mãe, a avó, vende a sogra. A sogra tudo bem, mas a mãe, tá? Ele vende tudo. O homem se corrompe facilmente e aqui a gente vê um homem que não se corrompeu. Você que é mãe, seja uma grande mulher, orando, sendo uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que ore pelos seus filhos, uma mulher que sirva a Deus e que coloque diariamente seus filhos na mão de Deus. E aí, ele vai ser um grande homem de Deus. E você então vai saber o porquê que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher.
Samuel foi grande, mas a sombra da sua mãe está permitida, porque ela foi maior. Ela não fez questão de aparecer, ela ficou por trás, ela ficou sem ser vista por ninguém. Mas nós vemos os resultados da dedicação, do amor, da fidelidade dessa mãe na vivência, convivência e no testemunho desse grande homem de Deus de quem nós estamos falando. O meu desejo é que meus filhos, minhas filhas sejam mulheres de Deus, grandes mulheres de Deus, que o meu filho seja um grande homem de Deus, meus genros e nora, minha neta, e os netos que ainda virão, eu espero, né? Mas isso a gente tem que orar. Ore. Ore pelo seu filho, ore com ele e por ele. E não pense que depois que ele casar e for seguir que parou sua hora de orar. A hora de terminar nossa oração por eles é depois que a gente morre. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para trazer nessa noite. Eu quero parabenizar a todas as mães, também aquelas que ainda não são, mas que no momento certo serão, se Deus assim permitir. Que você seja uma mulher de Deus, que você seja uma mulher de oração, e que você entenda que os nossos filhos não são nossos. Deus confia em nossas mãos e nós vamos educar. E um dia nós vamos prestar contas a Deus pela vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos ajude nessa importante, tão sublime, que é ser mãe. Feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães, quando eu digo para você, é particularizando. E quando eu digo para vocês, eu estou globalizando. Que Deus abençoe e que os filhos de vocês sejam bênçãos para o Senhor e para cada um de vocês. Essa é a nossa oração. Vamos orar. Deus amado, recebe a nossa gratidão, Senhor, por esse momento em que o Senhor permitiu mais uma vez que a Tua palavra fosse pregada. Que essa palavra tenha sido edificante aos nossos corações e que essa palavra realmente venha encontrar eco em nossos corações e em nossas mentes. Que essa palavra realmente produza um efeito tremendo das nossas vidas. Abençoa os nossos filhos, nossas filhas, nossos genros e noras, netos, ó Deus, abençoa. Abençoa, Senhor Deus, o fruto de cada ventre, para o louvor do Teu nome. E que, ó Deus, cada uma dessas crianças que vieram ao mundo, elas realmente venham a ser homens e mulheres de Deus. Pessoas que não se deixem vender, pessoas que não se corrompam, pessoas que não usem de pessoas que realmente sejam homens e mulheres de Deus de verdade. Abençoa cada mãe, que cada uma entenda a responsabilidade e o compromisso de estarem orando e clamando pela vida dos seus filhos, enquanto viver nesse mundo. Recebe a nossa gratidão, nossa adoração, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Norma, em meu nome, em nome da minha família, eu quero desejar a todas vocês um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a vocês grandemente. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Aqui está a minha morena, tá? Mãe dos nossos lindos filhos, que eu os amo e tenho tanto carinho. E aprendi a amar os meus genros, a minha nora, tá? A nossa netinha. É maravilhoso. Eu sei que eu tenho que ir, não quero, mas tenho que ir. A minha mulher já está me apressando aqui. Tchau. Fiquem na paz. Beijão. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Uma semana de paz na presença do Senhor. Fui.